Olá pessoal, você que me segue no canal Maciel Oliveira, olha que alegria mais uma vez aqui. Acabei que demorando um pouquinho para poder gravar um novo vídeo, tá bom? Mas eu já estou retornando e eu quero dar continuidade às nossas gravações de vídeos aqui de ensinamentos da Palavra de Deus, tá bom? E o tema que eu gostaria de tratar hoje é princípios de saúde, isso mesmo. A Bíblia fala sobre saúde, como que a gente mantém uma boa saúde, uma vida saudável, tá bom? E para começar esse tema, eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra no livro de João, aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 10. João 10, verso 10, que diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, quem está falando é Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus está dizendo aqui que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou assim: Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Quer dizer, Jesus ele quer que a gente viva, mas que viva muito mesmo. Acontece que ele não só quer que a gente viva muito, mas que a gente viva uma vida de qualidade. Imagina você chegar a 100 anos, ou imagina você vive 100 anos e dos 80 você já não consegue mais caminhar, já está de cama. E aí você fica dos 80 até os 100 ali de cama, dando trabalho a outras pessoas, etc. E por aí vai. E Jesus ele não quer isso. Ele quer que a gente viva, mas viva em abundância. Tá bom? É interessante lembrar que lá no início, quando Deus ele cria o homem e ele cria todos os seres, Deus ele deu para que o homem se alimentasse apenas dos frutos das ervas que dessem sementes. Isso está em Gênesis 1, versículo 29. Também no verso 30 mostra que os animais eles também se alimentavam ali das ervas do campo, tá bom? Não de alimentos cárneos. Então, o homem ele não comia carne lá no início. E é interessante a gente analisar isso porque esse é o princípio, é o ideal de Deus para a vida do ser humano, né? Lá em Gênesis capítulo 9 é onde Deus ele vai permitir o uso de alimentos cárneos. Isso acontece depois do dilúvio, não é? Depois do dilúvio é que Deus ele permite carne. Isso porque o dilúvio foi uma grande catástrofe e ali acabou com todas as ervas, com todos os frutos. E Deus havia pedido para Noé colocar na arca. Aqui no capítulo 7 de Gênesis, eu vou ler o texto que é melhor. Verso 2 fala assim: De todo animal limpo levará contigo 7 pares. Então aqui Deus ele já fazia uma certa separação entre os animais. E Noé sabia. Deus pediu para que ele colocasse 7 pares de animais limpos, o macho e sua fêmea. Aí ele fala assim: Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Isso apenas para poder preservar a sua espécie, certo? E 7 pares do limpo, porque certamente Deus ali ia permitir que ele passasse a comer. Então ele poderia comer de tal animal que a espécie não ia entrar em extinção, porque teria 7 pares de cada, certo? Então o princípio aqui em Gênesis capítulo 9, onde Deus permite que fala assim, ó: Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. É o que diz aqui. Aí ele vai dizer assim: que tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E aqui mostra Deus ele permitindo, não é, dando para o ser humano o uso de alimento cárneo.
Acontece que quando Deus ele permite que o homem passe agora a comer carne, Deus ele dá uma orientação. Aqui em Levítico 11, que é a lei sobre saúde, Levítico 11:47, é dito o seguinte, fala bem assim, ó, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então Deus permitiu para que o homem comesse dos animais, porém ele disse assim, olha, vocês precisam fazer uma separação entre aqueles que se podem comer e aqueles que não se podem comer, entre o imundo e o limpo, tá bom? E aqui Deus ele vai dar uma orientação para os animais da seguinte forma. No verso 3 e no verso 4, ainda do capítulo 11 de Levítico, fala assim, todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esses comereis. Então a gente viu aqui que tem duas características. O animal ele precisa ruminar, que é remoer, e ele precisa ter o casco dividido em dois. Aí o verso 4 fala assim, destes porém não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Então a gente percebe aqui que a falta de uma característica, ela determina que o animal é imundo. Então o animal ele tem que ter duas características. Ele precisa remoer. Remoer por exemplo, a vaca quando ela passa o dia comendo, quando está ali das 6 horas em diante, ela não está mais comendo, porém aquela comida que já está em sua barriga, ela volta para a boca de pouco em pouco e ela remoe toda aquela comida que ela já comeu. Essa é a característica do animal limpo. Precisa remoer e ter o casco dividido em dois. Esse princípio ele serve para todos os animais. E aqui também tem, Deus ele orienta sobre os peixes que tem nos mares e rios. Fala assim, de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. Esse vocês não podem comer. Podem comer todo o que tem barbatanas e escamas. Barbatanas e escamas, duas características, igual aos animais. Nos mares e nos rios, esse comereis. Do contrário, o verso 10 ele vai falar e vai demonstrar que a falta de uma dessas características, ela se torna um animal imundo e isso é abominação diante de Deus. Tá bom? Então o peixe ele tem que ter barbatanas e escamas. Então, por exemplo, existe o surubim que não tem escama, existe o mandim que não tem escama. Todo peixe de couro, perante Deus, ele é considerado imundo e abominação perante Deus, caso você tente se alimentar dele, tá bom? Então Deus, observe, Deus permitiu comer carne, mas ele permitiu pedindo para que a gente faça uma diferença entre aquilo que ele disse assim, olha, esses vocês podem comer, esses aqui vocês não podem comer porque ele é imundo, certo? Então eu destaco aqui os animais e os peixes. Entre os animais eu gostaria de destacar um que na verdade é a própria Bíblia que destaca e que é muito utilizado nos nossos dias, que aqui diz o seguinte, verso 7 e verso 8. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos serão imundo. Olha só interessante. Aqui fala do porco e fala que o porco ele tem sim uma característica, mas ele falta uma característica. Por isso é dito que ele é imundo. Aqui fala que da sua carne a gente não pode comer. E o porco ele é muito comido entre as pessoas, infelizmente. E quem come carne de porco, não é? Eu quero estender aqui um pouquinho o estudo sobre a carne de porco. Em Isaías ele fala algo muito interessante sobre o comer carne de porco. Aqui no capítulo 65 e também no capítulo 66. Capítulo 65 é dito o seguinte, no versículo 2, verso 3
Na verdade, eu vou ler verso 3 e verso 4, que diz o seguinte: povo que de continuo me irrita. Então Deus ele está falando que ele, no verso 2, fala que Deus estendeu a sua mão para um povo, esse povo ele não tem, ele foi um povo rebelde, etc, e por aí vai. Aí Deus ele fala assim que esse povo de continuo, assim, de contínuo, de forma direta, né, sempre me irrita, fala que esse povo irrita a Deus, abertamente, sacrificando em jardim, queimando incenso sobre altares de tijolos. E o verso 4 ele também dá continuidade daquilo que irrita a Deus. Fala assim, que mora entre as sepulturas e passa a noite em lugares misteriosos, come carne de porco e tem em seu prato ensopado de carne abominável. E aqui duas coisas eu destaco. Primeiro, o comer carne de porco irrita Deus. Um outro detalhe, se irritava Deus lá no passado, irrita Deus agora. Porque uma coisa que te irrita, ela vai sempre te irritar, certo? E aqui fala também que é abominável para Deus. E se era abominável para Deus lá no passado, é abominável para Deus agora no presente e sempre será abominável para Deus. Tá bom? No capítulo 66, que também eu acho interessante eu destacar, porque alguns acabam que considerando que só porque está no Antigo Testamento, acaba que desconsiderando, não é? E dizem que a gente pode comer. Em outro momento eu vou fazer vídeos, né, explicando alguns textos do Novo Testamento que alguns usam para dizer que essa lei ela foi abolida. Mas eu posso garantir que não. Isaías 66, verso 15 ao 17 é uma prova disso. Por quê? Porque está num contexto futuro. É um texto profético que fala assim, ó: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Então o versículo 15 já deixa para nós claro o seguinte, que o Senhor virá em fogo. Se você olhar outros textos, como Salmo 50, verso 2, ali no livro de Pedro, onde no capítulo 3, onde ele fala da vinda do Senhor, que os céus incendiados estão entesourados para fogo, etc, e por aí vai. Esse mundo, né, ele está entesourado para fogo. Então, a primeira vinda de Cristo, ela foi uma vinda tranquila, ele nasceu como menino, etc, e por aí vai. Mas a segunda vinda, ele vai vir em fogo. Está falando da segunda vinda de Jesus. O Antigo Testamento fala da segunda volta de Jesus. Olha só como é importante. E o que é que Jesus ele vai vir fazer? Aí o verso 16 fala assim que porque com fogo e com espada contra os entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Verso 15, Jesus vai voltar. Verso 16, ele vai entrar em juízo com toda a carne, e serão muitas pessoas mortas da parte do Senhor. Qual é o motivo que elas serão mortas? Aí o verso 17 responde, fala assim, ó: os que se santificam e purificam para entrar nos jardins após a deusa, que é uma expressão para se referir àqueles que praticam idolatria, que está no meio, que comem carne de porco, coisa abomináveis, e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Aqui coloca dois grupos, não é? Aqueles que praticam idolatrias e aqueles que comem carne de porco e também ratos. Esses serão aqui está no futuro. E o próprio contexto mostra que é no futuro, é na segunda vinda de Jesus. Jesus ainda não voltou ainda. Por que que as pessoas elas vão ser mortas por estar comendo carne de porco e também ratos, etc. e praticando idolatria? Porque Deus proibiu esse costume. Deus proibiu para que não comesse carne de porco porque é imundo e que também não cometesse idolatria. Então, quando Jesus voltar, se as pessoas elas forem rebeldes e continuar fazendo isso, não tem uma outra coisa, é destruição para essas pessoas, tá bom? Elas serão consumidas. Que você possa entender esse estudo e não comer mais carne de porco
e nem nada do que deriva dele, tá bom? É importante você lembrar que nós temos um princípio bíblico aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, também é um verso universal que fala assim, um verso 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma pergunta, né? Você não sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Aí o texto continua assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, ou seja, você, é sagrado. Então, a Bíblia diz que nosso corpo é santuário, templo do Espírito Santo, e que se nós destruir esse templo, esse santuário do Espírito Santo, Deus o destruirá, porque esse santuário ele é sagrado. Então, nós somos mordomos do corpo, nós temos que cuidar segundo a vontade de Deus. Então, se eu jogo coisas imundas, coisas que venham destruir o meu corpo, certamente Deus vai me destruir. Porque comer coisas imundas e comer coisas que destroem o corpo, você está cometendo pecado. E esse verso é um princípio universal para todas as coisas que destroem o teu corpo. Por exemplo, a Bíblia não fala que é pecado fumar maconha, etc., ou cigarro, tá bom? Mas esse princípio ele deixa claro, olha, se a maconha ela está acabando com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, onde Deus ele habita, você está cometendo pecado, certo? Porque quem destrói o templo do Espírito Santo serão destruídos, diz o Senhor, não sou eu, tá bom? E eu encerro aqui com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz o seguinte, e eu vou ler um outro texto também na verdade. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui Paulo ele disse, né, bem claro pra gente, olha, se você quer comer, coma, por favor, não é proibido você comer não. Se você quiser beber, beba também, não é proibido você beber não. Agora, o que você vai comer e o que você vai beber tem que ser para a glória de Deus. Aí você tem que perguntar se o que você está comendo, se o que você está bebendo está glorificando a Deus. Será que Deus vai ser glorificado a você comer uma coisa que Ele não pediu que você não comesse? Que Ele pediu para que você não comesse? Será que Deus vai ser glorificado se você beber coisas que destroem o teu corpo, como bebidas alcoólicas, por exemplo? Percebeu como que as coisas funcionam? Então, coma e beba, mas faça isso para a glória de Deus. Aqui em 3 João, versículo, porque não tem capítulo, né? Verso 2 fala assim, amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Não é? Deus ele faz voto com relação à nossa saúde, porque ele quer que a gente viva uma vida, mas que viva uma vida de saúde, de qualidade, tá bom? E para que você faça isso, é necessário ter seguir as orientações do próprio Deus. É mais ou menos assim, a pessoa que criou os carros, eles orientam o que é que você pode colocar no carro, no motor do carro, para que ele não bata e já era, pifar. Então você coloca gasolina, álcool, etc. E com certeza, se você colocar água, né, ninguém vai colocar água no motor do carro novinho para poder andar como se fosse gasolina, não é assim? Então, mesmo acontece, Deus ele nos criou, ele sabe qual o combustível que o nosso corpo precisa, que vai fazer bem para o nosso corpo. Então, por isso que Deus ele nos orienta, que você possa guardar essas palavras no seu coração, tá bom? Estude direitinho a palavra de Deus, esses versos que eu citei aqui, tá bom? E siga, guarde no coração. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!